A paz do Senhor, queridos, que Deus abençoe os amados irmãos abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Esse que vos fala é o irmão presbítero Leandro, aqui do estado do Ceará, município de Farias Brito, amém? Eu quero trazer uma aula para os irmãos e o tema desta aula é o começo do ministério de Elias. O tema desta aula é o começo do ministério de Elias. Então, querido, nessa aula eu vou ler, explicar e fazer a aplicação devida para nossas vidas. Então, eu vou ler, explicar e aplicar. E nós vamos estudar do versículo de número 1 do capítulo 17 de 1 Reis ao versículo de número 9, amém? Do versículo de número 1 ao versículo de número 9 do primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, amém? Vamos estudar sobre o começo do ministério de Elias. Os irmãos sabem que Elias, ele foi um profeta levantado pelo próprio Deus, e Elias, ele profetizou sobre o reino do norte. O reino do norte, nos tempos do ministério de Elias, era governado pelo rei Acabe, um rei ímpio, um rei que casou com Jezabel, que era a rainha dos Sidônios, e trouxe a idolatria para dentro de Israel, principalmente a adoração a Baal e a Azerá, amém? Então, nós vamos fazer esse estudo, não vou me apegar aos mínimos detalhes, mas nós iremos estudar versículo por versículo. Vamos dar até o versículo número 9, amém? Dito isso, eu peço para você, querido, que não é inscrito no canal, se puder se inscrever, nos ajudar, dar like no vídeo, divulgar nosso trabalho, nós agradecemos em nome de Jesus, amém? O versículo de número 1 do capítulo 17 está escrito: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Nesses anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Então, nós vemos aqui que Deus levanta Elias, e Elias se apresenta diante de Acabe, e a palavra do Senhor vem falar que ele profetiza que não irá chover sobre Israel. Nós vemos aqui que não vem falar sobre a genealogia de Elias. A Bíblia só vem falar que então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Então só vem falar que Elias, ele era de uma cidade de Tisbe e pertencia a Gileade, a região lá de Gileade. Então nós vemos aqui que Elias, ele vivia no anonimato, mas mesmo assim ele andava em obediência à palavra de Deus. Aqui é a aplicação para nossas vidas. Nós vemos aqui que Deus, ele tem prazer em honrar aquele que vive no anonimato. Ninguém, até o dado momento, conhecia Elias, sabia quem era Elias, mas Deus estava de olho em Elias e tira Elias do anonimato para ser profeta sobre Israel. Nós vemos aqui que genealogia não tem. Na linguagem popular, Elias aqui era como se fosse ninguém, mas Deus pega os pequenos, louvar seu nome do Senhor, para honrar na terra dos viventes. Nós vemos aqui que Elias, louvar seu nome do Senhor, ele chega diante de Acabe e lança uma profecia. Nós vemos que ele profetiza diante de Acabe que não iria chover na terra de Israel enquanto Elias não abrisse a sua boca e falasse que ia chover. Aqui nesse texto aqui, nós não vemos Elias fazer oração, nós só vemos Elias falar. Mas lá na carta de Tiago ele vai falar que Elias orou para não chover e também Elias orou para que chovesse. Então, por trás das entrelinhas não está revelado, mas Elias aqui orou para que não chovesse. E nós vemos aqui ele se apresentar diante de Acabe. E a profecia de Elias é: Acabe, você tem andado desobedecido ao Senhor, adorando estatueta e escultura na idolatria. Enquanto eu não falar que vai chover sobre a terra, não vai chover. Então nós podemos aprender aqui uma segunda lição. A nossa desobediência, querido, tem consequências na presença de Deus. A minha e a tua desobediência
tem consequência na presença de Deus. Por Acabe estar desobedecendo aqui, foi o que aconteceu. Deus iria cerrar os céus e ia ficar sem chover enquanto Elias não abrisse a sua boca e falasse que iria chover sobre a face da terra. Então, não vale a pena nós desobedecermos ao Senhor. Não vale a pena nós andarmos em desobediência a Deus. Por quê? Porque há consequências para aqueles que andam em desobediência ao Senhor. Nós vemos aqui que Elias fala que não vai chover. Por que Elias fala aqui que não vai chover? Porque Acabe adorava Baal. E Baal, segundo a crença deles, era o Deus da chuva. Mas aqui Elias estava dizendo que quem era dono do tempo era o Deus de Israel. Então ele ia passar 3 anos e 6 meses sem chover sobre a face da terra. Então nós vemos aqui, a primeira lição é que Deus ele tem prazer de honrar os excluídos. Elias não tem genealogia, não é apresentado Elias, a família de Elias, não mostra que é a família importante, mas nós vemos aqui Deus pegar um que está no anonimato e honrar. Segundo, Acabe estava em desobediência, por causa da desobediência de Acabe, ia ficar sem chover sobre a terra de Israel. Então, a nossa desobediência tem consequências na presença do Senhor. Dito isto, vamos para o versículo número 2 e o versículo de número 3. Amém? Diz a palavra do Senhor. Depois veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, quando Elias se apresenta diante de Acabe, Deus levanta Elias se apresenta diante de Acabe, profetiza que não vai chover sobre a face da terra. Nós vemos aqui no versículo 2, no versículo número 3, que Elias agora tem que fugir. Elias ele tem que se esconder. Então veio a palavra do Senhor a Elias e a ordem de Deus é que ele saia dali e ele vá para o oriente e se esconda no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então nós vemos aqui que Elias é levantado por Deus. Elias tem um chamado brilhante, Deus arranca do anonimato, ele profetiza contra Acabe, mas agora Elias ele tem que sair de diante de Acabe, tem que sair de onde ele estava e se esconder em um ribeiro. Então a aplicação, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que, querido, louvado seja o nome do Senhor, por você ser um cristão, por Deus te chamar, por Deus te escolher, você não deve esperar aplauso dos homens. Você não deve esperar aplauso das pessoas. Nós vemos aqui que em vez de palma, nós vemos aqui que em vez de aplauso, em vez do povo ficar alegre, foi perseguição. Então nós não devemos e nem, louvado seja o nome do Senhor, nos entristecermos quando vier a perseguição. Porque a maioria das vezes o cristianismo, a nossa crença em Jesus, a nossa preferência por Deus vai levantar perseguidores contra a minha e contra a tua vida. O versículo de número 4, o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Vamos estudar o versículo 4, 5 e 6. Diz assim: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E o escorvo lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne durante a noite. Louvado seja o nome do Senhor. E ele bebia do ribeiro. Então nós vemos aqui que primeiro, Deus ele tem prazer em honrar aquele que vive no anonimato, mas em obediência à sua palavra. Por quê? Porque Elias estava no anonimato, mas estava em obediência à palavra do Senhor. Segundo, nós vemos que a nossa desobediência tem consequências na presença de Deus. Acabe estava em desobediência e por causa disso não choveu sobre as faces da terra. Terceiro, nós vemos aqui, querido, que por nós sermos cristãos e andarmos em obediência a Deus, nós não devemos esperar aplausos. Por quê? Porque vê a palavra do Senhor e manda Elias fugir e se esconder no ribeiro de Querite. Então nós não devemos esperar aplausos. E em quarto lugar, nós vemos aqui que Deus ele fala para Elias ele ir, irmão, se esconder no Querite, e ele iria beber do ribeiro, e Deus ele tinha preparado pássaros, ele tinha preparado passarinhos para levar pão e carne durante a manhã e pão e carne durante
à noite. Então nós vemos aqui que a mão de Deus estava sobre Elias, o cuidado de Deus estava sobre Elias. Deus tinha levantado, Deus tinha chamado esse homem para uma grande obra, mas Deus não tinha abandonado em meio às perseguições. Então, irmão, nós vemos aqui que ele vai para o ribeiro, ele bebe algo do ribeiro, e a Bíblia diz que corvos vêm, irmão, trazer pão para Elias e também vem trazer carne para Elias, louvado seja o nome do Senhor. Esses pássaros, esses corvos, irmão, são animais, são aves carnívoras. Eles comem carne, mas Deus ele fez os corvos jejuarem para que o profeta ele fosse alimentado. Nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que em meio às perseguição, por mais que a prova surja, nós em meio às provas vemos a providência de Deus. Mesmo Elias passando por tamanha prova, quando ele chega no ribeiro, ele vê a providência de Deus. E com essa providência, a água do ribeiro e os corvos, irmão, trazer pão e trazer carne para o profeta se alimentar. Então vale a pena nós obedecermos a esse Deus. Vale a pena nós estarmos na presença do Senhor. Por quê? Porque em meio a todas as provas nós podemos ver o cuidado do Senhor e a providência do céu sobre as nossas vidas. Então nós podemos, irmão, ver a providência de Deus em meio às provas. Aqui o versículo de número 7 e o versículo de número 9, para nós encerrarmos esse estudo, para não ficar tão extenso. Vamos estudar só até aqui o versículo de número 9. Versículo 7 é o versículo número 9. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Amém? Então a Bíblia diz que quando Elias ele está ali naquele ribeiro, a Bíblia diz que aquele ribeiro vem secar. Aquele ribeiro seca. E quem sabe quando aquelas águas estavam secando, Elias se desespera, fica olhando para o canto, olhando para outro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Deus não desampara o profeta. A Bíblia diz que vem a palavra outra vez ao profeta Elias, e Deus diz assim: Elias, você vai se levantar e agora você vai para outra direção, agora você vai para outro ambiente, mas neste ambiente que você vai, eu já dei uma ordem no mundo espiritual. Eu ordenei uma mulher viúva que te sustente em uma cidade conhecida, Sarepta, que pertence ao país de Sidom. Então a Bíblia diz que Deus já tinha aqui abrido outra porta de escape para o profeta Elias. Nós vemos aqui que a prova ela se eleva ao nível máximo. Nós vemos aqui que as coisas ficam complicadas. Por quê? Porque Elias, por mais que ele estivesse passando por prova, mas Elias estava vendo a providência de Deus ali nas águas do ribeiro e estava vindo pão e carne para que ele fosse alimentado. Mas quando o ribeiro seca, a prova se eleva ao nível máximo. Mas nós vemos aqui Deus abrir outra porta de escape quando o problema se eleva ao nível máximo para o profeta passar. O que é que nós aprendemos com isso? Qual é a aplicação para as nossas vidas? Irmãos, mesmo que Deus permita que nós passemos por uma prova e ela se eleve ao nível máximo, meu querido, louvado seja o nome do Senhor, tenha certeza que Deus, Ele sempre abrirá uma porta de escape para mim e para você passar. Viu? A palavra do Senhor, Deus fala assim: você vai se levantar, você vai a Sarepta, que é de Sidom, porque naquela cidade eu já ordenei uma mulher viúva que te sustente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o quê? Isso é providência de Deus, isso é porta de escape. Então nós aprendemos, querido, aqui nesse texto sobre o começo do ministério de Elias, o começo da vida dele, ministerial dele. Nós aprendemos em primeiro lugar com o versículo 1, que Deus ele tem prazer em honrar aquele que está no anonimato, mas em obediência à sua palavra. Segundo, nós podemos aprender que as nossas desobediências têm consequências na presença de Deus. Por quê?
porque Acabe estava em desobediência e Deus falou que não ia chover sobre a face da terra e verdadeiramente passou 3 anos e 6 meses sem chover sobre a face da terra. Terceiro, nós podemos aprender com essa passagem que nem sempre, irmão, por nós estarmos na presença de Deus, nem sempre por Deus nos chamar, nós seremos aplaudidos. Por quê? Porque Elias, em vez de ser aplaudido, ele foi perseguido. Em quarto lugar, nós aprendemos, irmão, que por mais que Deus ele permite que nós passamos por prova, mesmo em meio à prova nós podemos ver providência do céu. Por quê? Porque Deus permitiu a prova na vida de Elias, ele teve que fugir e se esconder no ribeiro. Mas Elias bebia da água do ribeiro e a Bíblia diz que os corvos vinham trazer pão e carne. Pão e carne durante a manhã e pão e carne durante a noite. Em quinto lugar, nós podemos aprender com essa palavra que por mais que as nossas provas se elevem ao nível máximo, Deus sempre abrirá uma porta de escape sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por quê? Porque o ribeiro seca. Quem sabe Elias ali fala assim, mas Senhor, o Senhor não me deu a direção aqui, eu não estou aqui no ribeiro, por que as águas secou? Mas Deus abre uma porta de escape, dá o endereço para Elias e até a Sarepta, que é de Sidom, e lá ele é sustentado por uma mulher viúva. Logo em seguida, irmão, quando for no outro estudo, nós vamos estudar do versículo 8 até os versículos para frente. Vamos continuar nesse estudo abençoado sobre a viúva de Sarepta, Elias na casa dessa mulher. Amém? Então nós podemos aprender essa lição preciosa. Então eu li, expliquei e apliquei na tua vida o texto. Amém? Espero que você goste desse estudo abençoado. Se você puder nos ajudar com like, como eu já tenho falado, se inscrevendo no canal, ativando o sino, é bênção para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então é isso aí. Que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente em nome de Jesus. Amém? Vamos parar aqui no versículo número 9 e aí posteriormente nos estudos eu vou continuar nesse estudo para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A paz de Cristo.